Muitas pessoas passam a vida reagindo, cochilando enquanto o alarme está tocando, o que por fim faz com que elas corram atrás do tempo em vez de dominá-lo. Elas vivem por padrão, não por projeto. Mas deixe-me dizer a verdade. Sua manhã não é apenas o início do seu dia. Ela é a base de seu dia. Aqui está a verdadeira questão. Como que você começa o seu dia? É aleatório ou intencional? Você está acordando com um propósito ou está apenas acordando? A regra, ela é simples. Se você ganhar amanhã, ganhará o restante do dia. E se você repetir esse ritmo por tempo suficiente, ganhará o ano. E ao repetir isso, você vencerá na vida. Não se trata de perfeição, trata-se de direção, disciplina e projeto. Apenas um ou dois hábitos simples pela manhã, mantidos diariamente, podem te proporcionar mais clareza, mais energia e mais resultados do que a maioria das pessoas imagina. Portanto, eu o desafio, não amanhã, não na próxima segunda-feira, mas a partir de hoje, a repensar a maneira como você acorda. Porque se você não tiver uma rotina, a vida entregará uma. E eu quero ser bem franco com você. Essa rotina não será a que você deseja. Então, vou orientá-lo exatamente sobre como criar uma rotina matinal poderosa, pessoal e produtiva, que dê o tom para o sucesso diário todos os dias de sua vida. Porque o sucesso, ele é plantado diariamente e não uma vez por ano. Vamos começar com a primeira hora de seu dia, o momento em que seus olhos se abrem e o mundo ainda não agarrou você. A primeira hora não é apenas mais 60 minutos no relógio. Ela é uma janela dourada, um espaço sagrado, uma escolha, e a maneira como você a trata determinará se você comanda seu dia ou se o seu dia comandará você. A maioria das pessoas não tem uma manhã, elas têm uma emergência. Elas saem da cama tarde, pulam o momento da reflexão, pegam o telefone como se fosse oxigênio e mergulham direto no barulho do mundo. Sem direção, sem intenção, elas apenas reagem ao que está acontecendo. A primeira hora é seu campo de treinamento, é sua vantagem, e se você aprender a dominar essa hora, poderá aprender a dominar todo o seu dia e, por fim, todo o seu destino. Porque aqui está o segredo. A disciplina começa antes do café da manhã. Essa primeira hora dá o tom, ela cria o impulso, ela sussurra para sua mente: esse dia pertence a mim, estou no controle agora. A primeira hora do seu dia é a sua sala de reunião pessoal. É nela que você decide como o resto do seu dia se desenrolará. Então, deixe-me perguntar: você entra nessa primeira hora com um plano ou está à deriva como uma folha ao vento? Porque se você não comandar a primeira hora, então ela não terá um valor significativo para você. Logo, cairá novamente nas distrações, perdendo o seu foco, perdendo a sua direção. Bom, mas como executar? O que quero dizer com dominar a primeira hora? Isso não significa fazer 20 coisas. Significa escolher apenas algumas pequenas disciplinas e realizá-las com propósito. Acorde com intenção, não com ansiedade. Sente-se em silêncio antes que o barulho chegue. Escreva suas metas do dia.
mesmo que sejam as mesmas de ontem. Leia algumas páginas de algo que alimente sua mente com algo poderoso. Movimente seu corpo, mesmo que só um pouco. E, o mais importante, decida quem você será hoje. Você não precisa de perfeição. Você precisa de ritmo. Você precisa de comprometimento. Porque quando a primeira hora é intencional, o resto do dia segue como um cavalo bem treinado. Mas se a primeira hora for um caos, você passará o resto do dia tentando se recuperar da sua própria falta de preparação na sua primeira hora. Já vi isso em minha própria vida, várias vezes. Quando eu tratava minha manhã como um acidente, meus resultados no restante do dia pareciam acidentais. Mas quando eu tratava minha manhã como um ritual, como uma cerimônia, o resto do meu dia se elevava para atender a esse padrão. É preciso apenas uma decisão para começar. Você se levanta da sua cama e assume o controle da sua primeira hora. Você define o tom, define a intenção. Você começa o dia como líder de sua própria vida, não como um seguidor do caos que há no mundo. O sucesso não está enterrado no futuro. Ele está oculto em sua rotina diária e, mais especificamente, em como você estrutura seu tempo. Vou lhe dar uma palavra: deliberar. A diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos não são as horas, é a deliberação com que essas horas são usadas. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A questão é: quem está obtendo mais valor em suas 24 horas? O homem falido possui 24 horas no seu dia. O homem rico possui 24 horas no seu dia. Então, onde está a diferença? Está na programação. Sua vida se move na direção daquilo a que você dedica seu tempo de forma consistente. Quer ficar mais forte? Programe seus treinos. Quer ser mais inteligente? Programe seu aprendizado. Quer ter liberdade? Programe a disciplina. Não viva apenas de memórias, preso na vida de nostalgia. Viva com base em um projeto. Projete um dia que leve sua vida adiante e assim você fará no dia seguinte. Esse não é o objetivo? Então, comece de forma simples. Reserve 1 hora da manhã para você. Reserve 20 minutos para refletir à noite. Dê a seus objetivos um espaço de tempo e proteja-os como se fosse importante, porque seu futuro não está esperando para ser descoberto. Ele está esperando para ser programado e depois de programado, por você deverá ser alcançado dia após dia. Aqui está a parte mais bonita. Quando você assume o controle de sua agenda, deixa de viver como uma vítima do tempo e passa a viver como um arquiteto de sua vida. Portanto, dê uma olhada no seu dia. Não apenas preencha as horas, invista-as. Coloque o sucesso no calendário e apareça como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Porque ou você comanda sua agenda, ou sua agenda o comandará. Quando você comanda a sua agenda, você conduz a sua vida a uma vida com propósito. Agora, quando a sua agenda comanda você, você então é conduzido a uma vida de arrependimento. Então, escolha sabiamente. Projete deliberadamente, programe o seu dia para que o seu dia seja o sucesso que você diz querer. Seus rituais revelam seus resultados. Todas as pessoas bem-sucedidas entendem isso com muita profundidade, mesmo que nem sempre digam isso em voz alta. O sucesso na vida não é algo em que você tropeça, é algo que você cria com seus rituais diários. Agora, eu sei o que você está pensando. O
que é um ritual? Um ritual é mais do que um hábito, é uma decisão tomada, onde a mesma é sagrada, é o exercício da repetição contínua. Não é apenas o que você faz, é o que você se compromete a fazer todos os dias com propósito, com significado e com direção. As pessoas querem os resultados, mas ignoram os rituais. Elas querem uma renda de 6 dígitos, mas não querem acordar cedo. Querem o corpo forte, mas não querem se exercitar diariamente. Elas querem paz de espírito, mas não tocam no silêncio e na quietude. Seus rituais dizem a verdade. Eles dizem se você está falando sério ou se está apenas desejando. E lhe dizendo a verdade, o desejo não te levará a lugar nenhum se esse não estiver alinhado com os rituais que você executa diariamente. Eles dizem qual é a direção que sua vida está tomando muito antes de os resultados aparecerem, porque você se torna aquilo que repete, e aquilo que você repete produz os seus resultados na vida. Se você não está vivendo a vida que deseja, então o problema está nos rituais que você executa diariamente. Os seus rituais diários dizem muito sobre você. Eles dizem se você é disciplinado ou se é uma pessoa distraída. Eles sussurram se você está crescendo ou gritam se você está em uma vida de estagnação. Não é o que você faz ocasionalmente que faz com que você alcance o sucesso na vida. É o que você faz de forma consistente quando ninguém está assistindo, quando ninguém está torcendo, quando ninguém está perguntando. Se você quer ser um leitor, leia todas as manhãs. Se você quer ser um músico, pratique música todas as manhãs. Se você quer ter sucesso, então aprenda com os mentores e siga as pessoas de sucesso, porque de forma alguma você alcançará o sucesso sem mentoria e sem seguir pessoas de sucesso. Porque aquilo que você quer alcançar, primeiro precisa refletir em você. E quando isso reflete em você, então você se verá realizando os mesmos rituais dos seus mentores, como também das pessoas de sucesso. Os rituais não têm a ver com duração, mas sim com devoção, e aqui está o segredo. No início, você molda seus rituais, mas com o tempo, seus rituais moldam você. Eles aumentam sua confiança, eles criam sua mentalidade, eles constroem sua vida. Eles refletem os rituais que você repetiu ao longo do tempo. Se você quiser obter melhores resultados, não comece com uma meta, comece com um ritual. Então, o que fazemos? Não tentamos fazer tudo. Escolhemos algumas coisas poderosas e as fazemos bem todos os dias, sem desculpas, sem drama, sem precisar se sentir motivado, porque a disciplina sempre supera a motivação. Crie um ritual para o seu corpo, crie um ritual para a sua mente, crie um ritual para o seu espírito. Acumule essas vitórias e faça-as logo no início do dia, porque a maneira como você começa o dia, da mesma forma passará o seu dia. Os rituais são a forma como você sinaliza ao mundo e a si mesmo que está falando sério. Portanto, não busque apenas resultados, construa a base. Se quiser mudar sua vida, não mude tudo, mude seus rituais, comece aos poucos, mantenha a consistência e veja se os resultados começarem a surgir como o sol todos os dias. Vamos falar de algo simples, mas perigoso. O botão soneca. Agora pode parecer inofensivo, o que são 10 minutos a mais, certo? Mas vou lhe dizer uma coisa, esses 10 minutos não são gratuitos. Você paga por eles com impulso, com disciplina e, por fim,
com arrependimento. Veja bem, cochilar não é apenas um problema de sono, é um problema de mentalidade. É sua primeira decisão do dia. E o que ela diz? Diz que eu prefiro adiar do que começar. Diz que prefiro o conforto do que o compromisso. Se você perde 10 minutos a mais dormindo, isso se soma a 3.600 minutos a menos de progresso em um ano, o que equivale a 60 horas. Se for 20 minutos de soneca, essa perca dobra. Esse pequeno hábito preguiçoso se torna uma grande vida preguiçosa, porque a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz tudo. Se você atrasar o dia, atrasará o seu sonho. Se você começar a evitar, terminará com desculpas. E se você começar o dia com o que não deve, não se surpreenda quando os seus pensamentos estiverem nebulosos. Os primeiros pensamentos do dia determinam a qualidade do dia. Agora, a maioria das pessoas acorda e alimenta a mente com barulho, notícias, fofocas, drama, manchetes e muitas outras coisas. Elas começam o dia ansiosas, reativas e atrasadas. E depois se perguntam por que o resto do dia parece uma batalha. Mas você está aqui para crescer, está aqui para construir uma vida melhor. E isso começa com a alimentação de sua mente com os nutrientes certos logo pela manhã. Absorva sabedoria antes de absorver a distração, porque as ideias são as sementes da mudança e cada manhã é uma chance de plantar novas ideias. Agora, não se preocupe, não estou falando de 5 horas em uma biblioteca. Estou falando de 15, talvez 20 minutos pela manhã. Comece com pouco e seja consistente. Algumas páginas de um bom livro ou um podcast educativo. Deixe que sua mente seja a sua sala de aula. Uma mente entorpecida é uma coisa perigosa. Você tem sonhos para construir, habilidades para aprimorar, pensamentos para atualizar. E as manhãs lhe dão o espaço mental para fazer exatamente isso, antes mesmo que o mundo comece a bater a porta. E depois disso, você já sabe o que acontece. Se você não estiver no controle, certamente o mesmo controlará você. Quando você está no controle, você fala com mais clareza. Você encara o dia com mais direção. Porque quanto mais você aprende, mais você pode ganhar, tornar-se e contribuir. Algumas pessoas podem até dizer: eu não tenho tempo pela manhã. Então, se você não tem tempo pela manhã, então você não tem tempo para crescer. Porque o tempo, ele necessita ser organizado para ser vivido e não vivido para ser organizado. Todas as pessoas são capazes de arranjar tempo para o que realmente importa. Quando na sua mente entra a sabedoria, dela sairá a sabedoria. Portanto, proteja os portões de sua mente, especialmente pela manhã. Alimente-a com algo forte, algo útil, algo verdadeiro, porque sua vida vai subir ou descer de acordo com o nível de seus pensamentos. E seu pensamento é moldado pelo que você estuda. Coloque um livro ao lado da cama, um caderno na mesa, um podcast em espera. Desligue o barulho e aumente o aprendizado, porque quando você abastece a mente cedo, você começa o dia com energia, não com pânico. E isso é a marca de alguém que está construindo uma vida com propósito. Disciplina não é apenas mental, é física. E quando seu corpo se move com intenção, sua mente segue seu exemplo. É por isso que as pessoas bem-sucedidas não treinam apenas seus pensamentos. Elas treinam suas manhãs, elas treinam sua energia, elas treinam seu ritmo. Você já notou como algumas pessoas carregam o ímpeto o dia inteiro? Elas não são sortudas.
não são especiais. Elas se movem cedo e o impulso permanece com elas. Então, qual é a lição? Criar impulso logo pela manhã e tornar isso um ritual. Um ritual que fará com que você, a cada dia, se aproxime do seu sonho. Não deixe de consultar a descrição desse vídeo, porque nela possui links importantes para você.